economista Ricardo Valério. Ricardo esteve conosco aqui há mais ou menos 90 dias, foi naquele auge do tarifaço lá dos Estados Unidos de Donald Trump em relação ao Brasil. Mas isso aí morreu, né? Foi retirado, mas descobrimos aí como nós somos grandes também, que o Brasil estava muito, né? Essa linha aqui só enxergava os Estados Unidos, então a necessidade faz gemer, e aí o Brasil se movimentou e foi em busca de outros países, como China, Rússia, Índia, entre outros. Mas os Estados Unidos tirou os 40%, maravilha, então agora nós temos mais países para caminharmos e para exportarmos, que para nós é muito importante essa exportação. Ricardo Valério, prazer enorme recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E de cara eu já começo te perguntando o seguinte: mudou muita coisa daqueles 90 dias que você teve aqui, Ricardo, para cá, em relação principalmente à economia brasileira e mundial? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, meu caro Pedro, boa tarde a todos os ouvintes da nossa CBN, um prazer enorme estar aqui voltando de novo para a gente bater esse papo. Sem dúvida nenhuma, Pedro, tivemos realmente mudanças substanciais, né? Na realidade, os Estados Unidos tirou praticamente 70% das tarifas que ele tinha dos 40%. Ainda restam alguma coisa que a gente está na expectativa agora que nos próximos 30 dias o presidente Lula foi convidado de novo a ser recebido agora na Casa Branca, né? E a gente faz crer que já foram encaminhados novos instrumentos, novas negociações comerciais que a gente consiga incluir nessa dispensa dos 40%, mas alguns artigos importantes, né? E, notadamente, eu até abro a janela para dizer a nossa preocupação maior em relação ao nosso Rio Grande do Norte, que tem 2 itens muito importantes que estão ainda atingidos pela pauta. A pesca? A nossa pesca, né, que a pesca do atum, só quem paga aquele preço do nosso atum de forma especial são os americanos, né, e a gente conseguiu alguns mercados, mas não com a mesma vicissitude que tem os americanos, a situação de preço, e também o nosso sal marinho. Né? Eles devem estar penando, inclusive, nesse período agora, neve agora, de frio, né? Porque o sal, ao contrário do que muita gente fica imaginando, ele serve para os aeroportos e para as estradas, né? Para tudo. Eles tudo, usam, né? Para isso. Muita usam... gente pensa que é para comida, mas não é, tá? Eles usam justamente para fazer com que a neve derreta. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, foi um avanço bastante, e conforme você muito bem lembrou, né, a dor ensina a gemer. Foi bom porque a gente estava muito acomodado, mercado muito cativo. Nós não podemos pensar na situação de globalização, a gente imaginar de ter mercados cativos. A gente não pode ficar refém de ninguém, né? Isso foi bom porque ensinou aos brasileiros buscar novos mercados alternativos, e o nosso produto é de muita boa qualidade, conseguimos avanços extraordinários. Então, agora a gente ampliou as possibilidades de negociação da parte brasileira. Obviamente que de lá para cá, a outra preocupação que vem acontecendo a nível mundial eu diria, na geopolítica mundial. Nós vamos viver, o mundo todo vive momentos ainda de incertezas, né? Em função do humor do Trump, né? Quando dá um mau humor nele, tudo... Que dá diariamente, né? Alguma diarreia mental ou outra qualquer, ele toma aquelas posições mais radicais e tudo, né? Normalmente bate, ameaça, né? Depois assopra e diz que fez acordo, né? Usando seu poderio bélico, certamente, né? E a gente vai viver, nós estamos entrando num novo ciclo mundial econômico da geopolítica, da incerteza e da segurança. Ainda bem que gradativamente está se chegando a alguns consensos, né? de mercado, né? Mas, com toda certeza, ele vai usar essa estratégia sempre de usar o poderio bélico dele para conquistar outras coisas, como está tentando forçar a Groenlândia, né? Que é uma coisa absurda, né? Do mesmo jeito que fez na Venezuela, pelo menos a gente se livrou do ditador Maduro. Mas né? a Groenlândia, mas foi uma invasão territorial, né? A Groenlândia há 200 anos que foi feito esse acordo, né? Claro. Pelo amor de Deus, cara. Chegou até a ameaçar o país como o Canadá, que é vizinho dos Estados Unidos. A fronteira, os canadenses se dão super bem com os americanos, chegou até a ameaçar no Canadá, né? O canal de Suez, quer dizer, a megalomania do Trump depende da hora e da estabilidade dele, né? É isso que dá essa incerteza. Mas, por enquanto,
isso está levando a uma situação que ninguém esperava, que ele chegou à conclusão que uma dívida mundial dele é muito alta, extraordinária, e os produtos americanos ficam caros no mercado, ele está agora, isso está servindo para desvalorizar o dólar. O dólar a moeda que vem sendo desvalorizada mais. Aqui mesmo no Brasil, em relação ao mundo todo. O Brasil foi a gente teve um avanço maior ainda do nosso real. E isso ele quer tornar a mercadoria dele mais barata. Se o dólar dele cai de preço, a mercadoria dele se torna mais barata, ele consegue voltar mais ao mercado mundial. Para o Brasil, fantástico. A queda do dólar, muita matéria-prima vem dolarizada, então chega caro aqui no Brasil, né? Vem de fora, certo? Né? Alguns produtos que a gente compra também chega em dólar, chega caro, está caindo, e isso o reflexo está aí. A gente está com a inflação em baixa, né? A última oficial está em 4,28, e eu acredito que a gente vá, no ano de 2026, que deram a estimativa que a gente teria inflação de 4,10 e tudo, eu sou muito otimista, estou imaginando que a gente pode ter uma inflação aí perto de 3,8% ou menos ainda para 2026, que isso vai ser fantástico para a economia nacional. Ô Ricardo, com o advento do tarifaço do Trump, o Brasil correu para países como Rússia, como China, como Índia. Depois o Trump recuou e nós hoje, como você bem disse, ficamos com duas mãos, maravilha, não ficamos totalmente dependentes dos Estados Unidos. Mas percentualmente falando, qual foi o nosso crescimento nesses últimos meses em relação a esses 9 países que nós chegamos neles? A gente teve um crescimento extraordinário, seguramente acima de 20% de novo. Um número mercado. muito alto, agora, né, Ricardo? Apenas no global, quando você junta aquilo que você perdeu dos Estados Unidos, em relação ao que você cresceu lá fora, que a equação quase se iguala no primeiro momento. Mas nós estamos passando 4 meses só aí. Estamos voltando a vender nos Estados Unidos e continuamos vendendo para os outros. Então, a nossa pauta de exportação, com toda certeza, no ano de 2026, vai ser muito favorável ao Brasil. A gente tem vários acordos comerciais de matérias-primas importantes, como a parte de bovino, suíno, carne, de uma forma geral, de frango, nós estamos ganhando um mercado fantástico dessa área. Aí são produtos realmente que têm um valor muito grande. O café, que voltou a ser vendido de novo nos Estados Unidos, foi um dos motivos de cair a balança em relação aos Estados Unidos, de forma que a tendência realmente para 2026 no mercado internacional de exportação é excelente para o Brasil, com toda certeza. Agora deixa eu mudar, Ricardo, um pouquinho, porque nós tivemos recentemente a assinatura do acordo da União Europeia com o Mercosul. O que isso pode mudar para a América do Sul e para o Brasil especificamente? Olha, um acordo que se passou mais de 2 décadas. 26 anos, né? 26 anos, se tentando essa situação. Graças a Deus foi superado. Ainda existe uma certa resistência, notadamente dos franceses. O acordo ainda tem que ser homologado a nível de cada, vamos dizer, como se fosse cada Câmara Federal de cada país desse aí. Mas eu acredito que a essa altura não recue mais, né? Não recue mais, É um acordo fantástico, a gente abre um mercado europeu, é muito bom, tanto para exportação como também para importação. O Brasil é um país muito competitivo no agronegócio, justamente isso é a resistência dos franceses, que eles têm medo que a nossa mercadoria... Franceses e os belgas, principalmente. E diga-se de passagem que o mercado francês e os belgas, principalmente, é mais falta de competitividade da agricultura deles lá. É uma agricultura muito subsidiada, e eles estão com medo de enfrentar o grau tecnológico do Brasil. Mas o medo é justamente esse, né, Ricardo? Porque eles têm um subsídio muito forte do governo e nós temos condições de mandarmos produtos com preço bem mais competitivo, bem mais em conta. E só foi aprovado porque esses países aumentaram substancialmente os seus subsídios para assegurar eles, para eles liberarem, para poder entrar. E ainda assim, ainda estão fazendo anarquia, como diz o amigo ainda estão resistindo, Mas acho que isso dá para ter uma convivência pacífica. Eu lembro aos brasileiros, não só a vantagem que a gente tem em relação à exportação, mas também o que a gente vai importar. Como, por exemplo, Ricardo? Vamos dizer, quem não se lembra você dessa vez vai poder comprar... Dos chocolates belga, Tá, mas esqueça o chocolate. Mas eu digo, dessa vez você vai poder comprar a sua Lamborghini, por exemplo? Exatamente. Eu não chego nessa seara, prefiro os nossos nacionais mesmo, já me contenho com eles.
Mas quantos brasileiros não desejam uma Ferrari, um Alfa Romeo, né? E agora vai ter pode chegar uma queda de 30% a 35%. Isso não vai ocorrer de forma imediata. Tá. Né? É gradativo. Mas a gente pode ter aí uma queda, por exemplo, dos preços dos carros aqui chegaram lá, daqui a 4, 5, 6 anos, chegaram aí com a diferença de 35% a menos. Muito mais competitivos do que são hoje, né? Muito mais competitivos, então a gente vai competir muito com os nossos carros nacionais, que, diga de passagem, melhoraram bastante, né? Mas a gente... mas tem coisas também super importantes, por exemplo, a linha de medicamentos europeus. Muito importante. Muito né, importante. Os grandes laboratórios estão nesses países da Europa. Então, né? E com detalhe, além da medicação de ótima qualidade, os preços vão chegar com muito mais competitividade aqui. Que vai fazer os nossos baixarem também. Vai fazer os nossos baixarem aqui, e é bom a gente receber produto de qualidade com toda certeza. Então, uma troca fantástica, muito bom para a economia mundial. É o maior acordo do mundo, esse da comunidade europeia com o Brasil. Fantástico, de forma muito especial, notadamente para os países da América do Sul que participam, que é o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né, é quem estão mais nessa linha de frente. A minha pergunta é justamente essa. Em cima desses países da América do Sul, nós, digamos assim, teremos o privilégio de termos, talvez, aí, a melhor condição? Com toda certeza. O Brasil é realmente celeiro do mundo. Nós somos capazes de alimentar 1/3 da população mundial, né? E tivemos o problema aí da queda acentuada da Argentina, que está em processo de recuperação, né? Mas na América do Sul nós temos a liderança absoluta. E eu diria até uma liderança não só econômica, mas o Brasil também está assumindo já uma liderança mais de natureza política também, né? Não é à toa que o Trump agora resolveu ter uma convivência melhor com os brasileiros, com o próprio presidente Lula, né? Ele não faz isso de graça, né, Ricardo? Não faz. Faz isso de graça. Principalmente, ele não está olhando a bela barba de Lula. Exato. Muito parecida com a sua, viu, Pedro? Quem me dera. Com toda certeza, ele não está olhando para as linhas da barba de Lula. Ele está de olho nas nossas terras raras, meu amigo. Com certeza. Certo? Com toda certeza. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo de terras raras, né? Infelizmente, nós ainda não exploramos. 0,2% apenas é que a gente explora, né? E até defendo que... 0,2% apenas? 0,2% apenas. Tem muita coisa. Porque então, é uma coisa que depende de muita tecnologia para você fazer essa exploração, um investimento muito alto, né? E acredito que o Brasil deva fazer isso para quem oferecer uma situação melhor. Não é você vir aqui pegar as terras. A gente tem que condicionar de que as terras sejam processadas, a parte tecnológica, aqui no Brasil, para a gente agregar valor. Não adianta você mandar só a terra rara lá para se tornar para bateria de celular, não. Vamos explorar... Chip, bateria de celular. Vamos explorar as terras, indústrias aqui implantadas no Brasil. Fabricação aqui. Que a tecnologia e os empregos e a renda fiquem agregada aqui. Nós não temos, somos o segundo maior, a gente está em condição de impor situação. Levar só matéria-prima, não. Vamos desenvolver, né? Trazer a tecnologia para o Brasil, né? Isso. Que é muito semelhante, só para a gente, aproveitando o gancho, de que eu defendo, por exemplo, o nosso Rio Grande do Norte. A gente é fantástico das economias renováveis, né? Tanto a solar como a parte também das eólicas. Mas qual é o defeito estratégico que o Rio Grande do Norte comete, na minha avaliação? É que a gente apenas exporta essa energia limpa, né? Para outras regiões. Obviamente, a gente tem um consumo de 100%, mas sobra tanto que a gente exporta. O que é que nós temos que fazer, meu caro Pedro? A gente tem que fazer fator diferencial. Energia limpa é uma coisa desejável no mundo todo. Sim. Então, se você quer a nossa energia, não é só a gente exportar a energia pelas linhas de transmissões que estão até inferiores à nossa capacidade de escoamento da produção. Mas a gente precisa trazer para cá os data centers, Pedro. Os data centers, a gente precisa para cá. Os data centers são consumidores absurdos de água. Por exemplo, está chegando o da TikTok lá em Fortaleza agora, que ele, praticamente, o consumo de energia dele é metade da energia de Fortaleza e de água quase 1/3. É mesmo. É um volume absurdo. A água é para fazer o resfriamento dos equipamentos, né? E a energia é porque o consumo daquelas máquinas, né, são extraordinários. Então, ele está indo para onde? Aqui para o Nordeste,
que pode ser um gancho do futuro muito grande. O Nordeste vai dar show no mundo nos próximos anos. E eu defendo que a gente faça isso aqui no Rio Grande do Norte, já que a gente tem energia de sobra e de boa qualidade, e a gente faça isso ao longo do nosso litoral. Porque aí você diz, mas e a água? De onde a gente vai tirar tanta água assim? Vamos tirar a água do mar, meu amigo. Fazer a dessalinização. Que certo? Israel já faz há décadas. Então vamos instalar esses data centers ao longo do litoral do Rio Grande do Norte, 400 quilômetros que a gente tem, interiorizando o desenvolvimento para o interior e com detalhe. Faz a dessalinização da água e essa água, o rejeito da água, como a gente chama, certo? Vamos usar para a agricultura. Sim. Vamos fazer a economia circular. Mas isso tem um custo muito alto, né, Ricardo? Tem um custo muito alto, mas o retorno é também da mesma proporção elevada. Eu acredito realmente que a gente, gradativamente, obviamente nós demoramos a correr atrás, porque isso depende de cabos submarinos. Hoje no Brasil, quem tem essa conectividade de cabo submarino, mais uma vez, são os cearenses, né? Lá em Fortaleza eles têm mais de 12 cabos submarinos de diversas redes, né? Mas gradativamente a gente consegue fazer essa situação dos cabos submarinos, que a gente tem que trazer o data center para o Rio Grande do Norte é uma das saídas para o nosso futuro. Ricardo, já que você falou no Rio Grande do Norte, como é que está a nossa economia? Porque nós estamos vendo todos os dias nos jornais, blogs, sites, que o Rio Grande do Norte vive um estado de quase que sabe, tá quase acabando, né? É por aí mesmo, nós chegamos nesse fundo do poço ou tem muita politicagem no meio? Eu acho que se a gente for analisar, a gente tem que olhar em momentos distantes. Eu diria que nos últimos 20 anos, o Rio Grande do Norte tem problema de arrecadação estrutural, ou seja, a nossa arrecadação ela depende do setor de serviço, que é o comércio e o nosso turismo. Temos poucas indústrias, e um estado pouco industrializado, ele tem um problema estrutural de arrecadação, porque a arrecadação ela se torna pequena diante do tamanho da receita. Agora, comparativo ao longo desses 20 anos, certo? Por exemplo, eu diria que hoje o Rio Grande do Norte está melhor do que a situação dos dois governos passados, tanto o de Robes quanto da professora Rosalba. O governo passado chegou a ficar 4 folhas de pagamento atrasadas. Esse governo, pelo menos, vem pagando rigorosamente as folhas de pagamento, né? Teve um problema muito sério em relação às estradas, mas está se recuperando agora e está fazendo a recuperação das estradas, né? Conseguimos finalmente um grande sonho, Pedro, que é a BR-304. Sai do papel? Já começou, amigo. Não, começou. As máquinas estão na pista, como diz outro. Né? Não, mas eu passei lá, tomei um susto. Eu passei no início dessa semana lá, e tomei um susto com a quantidade de máquina e a quantidade de terra cortada já. Certamente vão fazer um esforço, um empenho muito grande. Né? São 57 quilômetros que tem para se vencer agora. Mossoró a Sul. Né? Então, eu acredito que eles vão fazer um esforço, obviamente, para avançar bastante, até porque a empresa que ganhou a licitação, inclusive, por incrível que pareça, é uma empresa de Mossoró. Sim. Né? Então, ele está empenhado, realmente, saiu do papel. O que a gente tem que forçar é que saia a nova licitação agora, que já está preparada, a que pega ali de Macaíba, né? Do centro, da parte de Macaíba. Da estrada da reta Tabajara até Riachuelo. Até Riachuelo. Isso aí a gente tem que forçar a barra, que é porque fazendo esses 2 trechos a gente já vai ter aí mais de 80 quilômetros, quer dizer, quase um terço da necessidade pronta. Exatamente. Né? Isso. Para a gente, neste governo ainda, a gente ter essa situação, a BR-304 eu considero uma das maiores vitórias que o Rio Grande do Norte teve nos últimos anos, não só porque vai estimular o nosso turismo, facilitar o escoamento da produção, Pedro, mas a coisa mais fundamental, meu amigo, é salvar vidas, né? Que é uma BR duplicada. Você se lembra no passado, quando a gente ia para João Pessoa e Recife, antes de ser duplicado, quantas vidas não se perdeu aí naquele caminho. Do mesmo jeito, a nossa 304 entre Mossoró e Natal, quantas vidas não foram perdidas, né? E agora com a duplicação, isso cai de forma... sequer se faz, né, Ricardo? Quando sequer se faz. Eu lembro do Natal João Pessoa, eu vim várias vezes com a estrada única, digamos assim, ou em 2 anos, não, mas em 3 anos os caras fizeram 182 quilômetros de estrada. Não, é verdade. O Exército trabalhando, todo mundo trabalhando ali, se fez rapidinho, que verdade seja dita também, quando você chega na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba,
É um tapete, né, meu amigo? É uma coisa impressionante daqui para lá. Não, é verdade. Mas, Pedro, como a gente trouxe um pouquinho para o Rio Grande do Norte, mas você está me perguntando da economia de uma forma geral, eu diria que eu estou otimista. Uma das coisas que eu estou mais otimista é que eu venho criticando há muito tempo é a Selic. Né? Nossa taxa Selic estava 5 reuniões sucessivas congelada em 15%, e isso é um absurdo total. Como economista, eu defendo, obviamente, as políticas monetárias. Quando você está com inflação alta, você tem que aumentar a taxa de juros para diminuir o consumo, né? Desestimular as pessoas ao consumo, e aí daí é menos procura, cai a inflação. Isso é um processo de política monetária. Agora, não precisava levar a Selic até 15%. Se a Selic tivesse ficado aí na faixa de 12%, estava fazendo a mesma situação, a gente estaria com a inflação hoje do mesmo jeito, só que a gente não estaria se endividando como a gente está se endividando. Né? Para cada 1 ponto percentual de uma Selic aumentada, são mais de 40 bilhões que pesa no orçamento. Tá? Então, você imagina aí 160 bilhões se tivesse 12%. Fora isso, as famílias. As famílias do Brasil estão, 80% das famílias estão endividadas. E isso não é outra coisa. Além da falta da educação financeira, uma boa gestão financeira, é também a parte da taxa de juros. Né? Taxa de juros proibitiva, que tem levado as famílias a esse nível de endividamento. Mas isso é de hoje também. Não é de hoje, mas agravou bastante, viu, Pedro? A gente tinha, há 3, 4 anos, a gente falava nível de endividamento de 64%, hoje está 80%. É muito elevado. E o pior é que uma ciranda, que é juros sobre juros, ele vai com uma espiral. Né? É verdade que o governo já fez um programa de desenrola que salvou muita gente com dispensa de juros e correção monetária. A Serasa sempre está aberto a coisa, mas né? É uma coisa que me sensibiliza, porque vai cair. Eu sempre disse, o pessoal dizia, vai cair já agora em janeiro. Não, em janeiro eles não vão mexer ainda, vai ser quando o carnaval chegar, os piorrões, as colombinas lá do Banco Central. Carnaval você entende bem, você gosta de carnaval. Ricardo, deixa eu te pedir um minuto, tá? Que nós vamos para o Repórter CBN, vamos tomar um café e na volta nós vamos continuar esse papo, tá muito bom, e vamos falar muito mais sobre o Rio Grande do Norte.